Olá, nono ano do Colégio Malé! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? O nosso tema de hoje será regência. Pois é, regência vai falar é a relação de subordinação entre o verbo e o seu complemento. Então, nós vamos tratar hoje justamente sobre a regência que esses verbos, podem exigir de acordo com o sentido empregado no contexto, de acordo com a situação de comunicação, ok? Então, essa relação entre verbo e complemento é uma relação que nós vamos estudar hoje, que é a regência verbal, tá? Nós podemos ter regência verbal e nominal, e hoje nós vamos introduzir com regência verbal, ok? Então, iniciando aqui, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês e abram na página 241. E nós vamos seguir juntos, lendo aqui essa tirinha, tá? Eu vou ler aqui no meu livro, que facilita a visão aqui. Então, vamos lá. Luzia, você sabe que o verbo assistir pode ser usado também no sentido de morar? Sério, Luísa? Que esquisito! É mesmo. Veja só. Como Preá mora em Roda de Fogo, você pode dizer que ele assiste nessa comunidade. E aí chega o Preá. Preá, você assiste em Roda de Fogo? E aí o Preá, sem entender muito, não, nunca assisti esse filme. Bom, o Preá ficou um pouco confuso, né? Porque ele só conhece o significado de assistir com o sentido de presenciar, de ver, como a maioria das pessoas conhecem o verbo assistir, certo? Só que o verbo assistir, ele pode assumir outras significações. E aí vai depender de quê? Do complemento, né? Se ele vai reger ou não uma preposição, o sentido estabelecido na frase, no meu contexto, tá? Então, vamos lá identificar quais são os sentidos que esse verbo assistir pode assumir? Vamos lá, esse conteúdo é muito interessante, gente. Preá conhecia o sentido com que Luísa utilizou o verbo assistir? Explique. Percebemos que não, né? Ele só conhecia o sentido de presenciar, de ver. Bom, pesquise em um dicionário mais um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. Bom, nós já aprendemos já dois sentidos, né? Eu tenho o sentido de ver e presenciar, o sentido de residir e tem um terceiro sentido, pois é, prestar assistência, ajudar. Então, o verbo assistir, ele assume 3 significados diferentes de acordo com o texto, ok? Então, vamos lá. Como você vê, o verbo assistir pode apresentar mais de um sentido, além do mais comum, que é ver e presenciar. Mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos? Vamos lá? Aumentar um pouquinho aqui. Na língua portuguesa, como você sabe, as palavras não são ditas ou escritas em qualquer ordem. Elas são empregadas conforme leis combinatórias, que são a origem da gramática da língua. Uma dessas leis diz respeito à capacidade que algumas palavras têm de fazer exigências. Pois é, exemplo disso são os verbos de alguns nomes. Tecnicamente, essa capacidade é chamada de regência ou transitividade. Quando a palavra que exige outra é um verbo, temos um caso de regência verbal. Calma que eu explico para vocês, tá? E quando o termo regente é um nome, temos o caso de regência nominal. Como eu falei para vocês que existem esses dois tipos de regência. Agora, vamos detalhar cada um desses casos, tá? Iniciando aqui como regência verbal. Como dissemos acima, a regência verbal acontece quando um verbo exige um termo para completar sua estrutura. Aprendemos muito isso quando iniciamos na análise sintática, descobrimos que os verbos eram transitivos e exigiam um complemento. Vocês lembram muito bem, tá? Por exemplo, eu gosto de chocolate. E aí a gente lhe perguntava assim, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse verbo gostar, ele vai exigir o quê? A preposição de. É um verbo transitivo indireto, porque exigiu a preposição. Lembraram disso? Essa relação do verbo
com o seu complemento é que chamamos de regência verbal. Essa exigência da preposição de acordo com o verbo é que chamamos de regência verbal. Tudo bem? Fácil e tranquilo, né? Então, continuando aqui. Por essa razão, esse termo é chamado de complemento verbal, certo? Porque completa o sentido de um verbo. Como é o caso aqui, eu gosto de chocolate. O de chocolate é o meu complemento verbal que completou o sentido do meu verbo gostar. Até aqui, tranquilo. Bom, chamamos de complemento verbal ou de objeto. Bom, vamos prosseguir. Agora, temos aqui alguns exemplos para você e para vocês identificarem. Deixa eu colocar só o livro aqui. Preá assiste. Lá no quadrinho, na tirinha que acabamos de ler, nós vimos que ele assiste e temos o verbo assistir assumindo 3 significados diferentes, tá? Vamos lá. Primeiro, Preá assiste seus pais nos trabalhos de casa. Tá? Nesse caso aqui, ó, quando eu falo que Preá assiste seus pais, ele ajuda seus pais. Ele presta assistência a seus pais. Então, nesse caso, esse verbo assistir, ele não vai exigir nenhuma preposição, tá? Ele não vai reger preposição. Então, no caso, é um verbo transitivo direto. Vamos relembrar isso, ok? Quando um verbo não exige preposição, ele será classificado como transitivo direto, com o sentido de ajudar, prestar assistência. Agora, pré-assiste a todos os filmes de aventura. Repararam que eu tenho a presença da preposição a aqui? Ou seja, quando o meu sentido do verbo assistir foi em relação a presenciar, a ver, nesse caso, o verbo assistir vai reger a preposição a. Obrigatoriamente, eu preciso usá-la. Então, Preá assiste a todos os filmes de aventura, porque ele está vendo, ok? Esses filmes. Então, eu preciso usar essa preposição a. Agora, com o sentido de residir e de morar, a preposição exigida já não será mais o a, será em. Preá assiste em Roda de Fogo, ou seja, ele mora, tá? Ele reside em Roda de Fogo. Deu para entender? Então, um único verbo com 3 significados diferentes, tá? Sendo que eu preciso obedecer à regência desse verbo de acordo com as significações que eu quero transmitir, tá? Se eu quero transmitir um significado de prestar assistência, ajuda, eu não uso preposição. Se eu quero usar no sentido de ver e presenciar, eu usei a preposição. E no caso de residir, eu também usei a preposição, sendo que são preposições diferentes para os sentidos que elas querem apresentar, certo? Assiste a, em relação a presenciar, assiste em relação a morar. Até aqui tranquilo? Então, vamos lá. Agora, temos aqui também um outro verbo e eu vou começar a mostrar para vocês esses verbos e as suas significações de acordo com a exigência das preposições, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o verbo aspirar. Eu tenho aspirar com 2 sentidos, tá? Eles podem significar aspirar de sorver, cheirar, respirar, tá? E posso também usar o aspirar com o sentido de desejar, almejar. Vejamos aqui o exemplo, ó. Preá aspirou o perfume, ok? Sem a exigência de uma preposição. Eu tenho um complemento aqui verbal sem preposição. Então, o sentido que ele estabelece é de sorver, cheirar e respirar. Agora, se eu uso uma preposição, então o sentido desse verbo agora será de desejar, de almejar. Preá aspirou a um futuro melhor. Tudo bem? Ele desejou um futuro melhor. Então, eu preciso usar o quê? A preposição a. Compreenderam? Então, tanto o verbo assistir quanto o verbo aspirar, portanto, exigem complementos, né? São transitivos. Por essa razão, como você já deve ter estudado, são chamados de verbos transitivos. Esses verbos exigem complementos
de 3 formas distintas, dependendo da presença ou não de uma preposição. Então, gente, é importante entender que a regência, o estudo da regência verbal, ela amplia, tá? Ela amplia-nos o significado desses verbos com apenas a retirada ou a mudança de uma preposição, ok? Então, é muito importante nós conhecermos as regências que cada verbo vai exigir de acordo com o texto, ok? Então, vamos lá. Agora, só relembrando aqui rapidamente sobre transitividade, tá? O que são verbos transitivos? São verbos que pedem complementos, tá? Que se ligam a eles de forma direta, isso é, sem a ajuda de uma preposição. Por exemplo, o menino ouviu a música. Vamos lá, o menino ouviu. Quem ouve, ouve algo, alguma coisa. Ouviu o quê? A música. Então, quem ouve, ouve algo. Eu não exijo, esse verbo não está regendo nenhuma preposição, ele não exige preposição. Portanto, esse verbo aqui será chamado de transitivo, porque ele exige complemento, e transitivo direto. Por quê? Porque ele não está exigindo uma preposição no seu complemento, ok? A música, apenas aqui. Portanto, a música é o meu complemento, tá? E é chamado de objeto direto. Relembraram? Só para vocês relembrarem mesmo, tá? Agora vejamos aqui. Eles tocam. Quem toca, toca alguma coisa. Tocou o quê? Vários instrumentos. Novamente, um verbo exigindo complemento, portanto, transitivo. E transitivo direto, porque não exigiu preposição. Então, eu tenho aqui naturalmente o quê? Um complemento, tá? Sem a preposição, que é o meu objeto direto, ok? Relembraram? Vamos lá, só relembrar agora aqui os objetos indiretos também, ó. Ela tem o quê? Vários sapatos. Quem tem algo. O verbo não exigiu preposição, portanto, transitivo direto. E o seu complemento, o objeto direto. Agora, o indireto. O indireto é quando o verbo exige o complemento, mas ele exige esse complemento com preposição, ok? Como aquele exemplo que eu dei lá em cima. Quem gosta, gosta de, tá? Aqui, ó, eles precisam. Precisam. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E o que foi necessário? Precisou de ajuda. Então, exigiu-se a preposição, portanto, transitivo indireto. Ela gosta de, ó, quem gosta, gosta de alguma coisa, de sorvete. Preposição sendo exigida pelo verbo. Elas não simpatizam. Quem não simpatiza com alguém ou com algo, ok? Então, exigiu-se a preposição com, portanto, transitivo indireto. Tranquilo? Fácil? Ok. E também tem, só para relembrar, os transitivos diretos e indiretos. Como assim transitivos diretos e indiretos? Sim, é um único verbo que vai exigir um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, ó, o técnico deu. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, eu tenho 2 complementos sendo exigidos. O primeiro sem preposição e o segundo com preposição. Portanto, o primeiro será o meu complemento, o meu objeto direto, e o segundo complemento, objeto indireto, ok? Então, ó, deu uma oportunidade, sem preposição, objeto direto, e com preposição, objeto indireto. Lembraram aí? O delegado exigiu. Quem exige alguma coisa a alguém ou de alguém, tá? Na verdade, aqui, ó, exigiu explicações de quem? Do policial. Então, o primeiro complemento é sem preposição, é objeto direto. E o segundo complemento é com preposição, olha aqui, de mais o, ó, a preposição de presente aqui, ó, objeto indireto. Portanto, esse verbo exigir, ele é chamado de transitivo, porque ele exige complemento, mas é um verbo transitivo direto e indireto. Ele exige 2 complementos. Tranquilo? Ok. Agora, gente, para fechar e relembrarmos isso tudo, que é um assunto que vocês já viram muito, né? No ano passado, por exemplo, também temos os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não exigem complemento, tá? Eles já são o suficiente, eles têm sentido completo. Olha aqui, choveu,
Pronto. Eu preciso perguntar quando, onde, essas informações são acessórias, que serão adjuntos adverbiais. Mas a informação que eu quero transmitir eu já consegui com o próprio verbo. Choveu. Portanto, é um verbo intransitivo, ok? Agora, o bebê nasceu. Olha aqui, nasceu. Pronto. Quem nasce, nasce. Acabou. Certo? Então, intransitivo. Eu trouxe também aqui 3 exemplos para vocês. Ó, o menino caiu. Caiu. Quem cai, cai. A Vitória dormiu. Faltou até uma erradinha aqui, ó. Deixa eu até corrigir. Peraí, que vai valer a pena corrigir isso aqui. Então, deixa eu tentar, né? Aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Vitória dormiu cedo. Ó, dormiu. Ah, professora, tem um cedo aqui. Só que esse cedo aqui foi quando ela dormiu. Então, não é complemento. Se eu parasse aqui e dissesse Vitória dormiu, quem dorme, dorme. Pronto. Sentido completo, ok? O que vem depois é um adjunto adverbial e não um complemento. Os pássaros voaram. Ponto. A informação foi transmitida e esse verbo não exigiu complemento. Portanto, são verbos intransitivos, ok? Relembraram? Agora nós vamos conhecer as significações de alguns verbos que vão sendo alteradas de acordo com a exigência ou não de uma preposição. Tá legal? Olha que interessante, gente. Deixa eu só passar para cá um pouquinho. Ó. Vamos conhecer a regência, tá? Desses verbos. Falamos de regência, é a exigência da preposição, tá? Em relação aos seus complementos. E as significações que eles vão assumindo a partir dessas alterações, tá? Olha aqui. Abraçar. Vamos lá. Ah, professora, é um verbo tão simples. Eu uso sempre. Sim, só que muitos de nós usamos de maneira equivocada, né? De acordo com a norma culta, para falar no coloquial, nós não paramos para observar essas diferenças, mas para construirmos os nossos textos, temos que conhecê-las, tá? Então, olha aqui, ó. Com o sentido de envolver com os braços. Temos ele como transitivo de indireto e transitivo direto. Então, temos 2 formas. E agora, como conhecer? Vamos lá. Olha só. Quando ele for pronominal, o que é um verbo pronominal? É quando a ação ela é feita por mim mesma, tá? Eu mesmo executo essa ação e eu recebo essa ação. Eu executo, eu recebo. Por exemplo, eu me levanto, tá? Eu me penteio. São ações que eu mesma realizo e eu acabo também, eu tanto realizo quanto recebo. Sim, faço isso comigo mesma, certo? Então, nesse caso aqui, de envolver com os braços, sendo ele pronominal, eu tenho, por exemplo, o verbo abraçou-se aqui, ó. Ela abraçou-se com os colegas, ou seja, ela abraçou-se, ela fez isso com os próprios braços dela, né? Ela fez isso com os colegas, ela abraçou-se com os colegas. Então, nesse caso, eu sempre uso um pronome para acompanhar esse verbo, portanto, é pronominal. E nesse caso, ele pode reger, ele pode usar, tá? A preposição a, com, contra e em. Então, quando eu estou diante de um verbo pronominal, o verbo abraçar, tá? Envolver com os braços, eu posso usar as preposições a, com, contra e em. Ela abraçou-se com os colegas. Eles se abraçaram ao professor, tá? Olha aqui a exigência da preposição. Agora, quando eu também tenho, tá? Com o sentido de envolver com os braços. Agora, quando não é pronominal, quando ele não está acompanhando um pronome, aqui, ó, abraçou-se, se abraçaram. Perceberam que aqui ele é pronominal porque acompanha um pronome, naturalmente? Agora, quando não é assim, com esse sentido pronominal, ele não vai exigir preposição. Abraçamos os nossos amigos. E não a nossos amigos, não. Os nossos amigos. Ela abraçou o namorado, sem exigência de nenhuma preposição, ok? E temos aqui também com o sentido de adotar e de seguir, que também não exige preposição, ó. Abracei o sonho de ser mãe, sem preposição. Abraçamos os objetivos da escola, sem preposição. Ó, adotamos os objetivos da escola, seguimos os objetivos da escola. Então, o verbo abraçar só vai exigir preposição
se ele vier com o sentido de envolver com os braços, mas usando como pronominal, tá? Usado junto com um pronome, no sentido de executar e receber aquela ação. Tudo bem? Nos outros casos, que são os casos mais comuns, ele não vai exigir preposição alguma, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ver aqui. Esse agradar aqui é super interessante. Por quê? O agradar, ele tem o sentido de contentar, fazer carinho, acariciar. E nesse caso, ele não exige preposição, tá? Gosto de agradar minha namorada, tá? De fazer carinho, de acariciar. Os pais sempre agradavam os filhos, sem preposição. Sentido de fazer carinho, ok? Mas isso vai mudar. Porque olha aqui, ó, tem 3 formas diferentes de usar o verbo agradar. Agora, com o sentido de causar agrado ou prazer, ser agradável, parecer bem. Como assim? Vou trazer um exemplo para vocês. Ele pode ser intransitivo ou transitivo indireto, quando ele exige a preposição a. Olha aqui. A prova não agradou. Aqui, nesse sentido, ele é intransitivo, porque ele tem sentido completo. A prova não agradou, ponto. Há muito tempo, esse time não agrada, tá? Eu já tenho um verbo aqui com sentido completo, intransitivo. Então, não tem que me preocupar com a regência dele, se ele rege ou não preposição. Agora, no mesmo sentido de agradar, satisfazer, ser agradável a alguém, tá? E não fazer carinho e acariciar, não é esse sentido. Sentido de ser agradável a alguém, tá? Ou parecer bem, tá? Ou trazer prazer e alegria, tá? Causar agrado. Por exemplo, aí eu vou usá-lo exigindo a preposição a. Eu coloquei aqui para vocês colocarem como... Coloquei aqui para vocês identificarem como um significado mais simples, satisfazer, tá? Então, tentem substituir o agradar por satisfazer. Nesse caso, ele vai exigir a preposição a. Olha aqui, a aula não agradou aos alunos. Olha aqui, aos alunos, exigiu a preposição a. Então, professora, com o sentido de satisfazer, vai usar a preposição? Vai reger a preposição a, tá? O verbo agradar, com o sentido de satisfazer, rege a preposição a. Ele exige a preposição a. A aula não agradou aos alunos. O show não agradou ao público, ok? Não satisfez ao público. Não satisfez aos alunos. Deu para compreender? Então, voltando aqui, agradar com o sentido de fazer carinho, de acariciar, não exige preposição. Com o sentido de satisfazer, exige a preposição a, tá? Ele vai reger a preposição a. Ficou claro para vocês isso? Vamos lá agora para o aspirar. Aspirar, eu já falei até anteriormente, né? Aspirar com 2 sentidos. Aspirar de cheirar, né? Sorver, né? Atrair aos pulmões aqui, ó, atrair o ar aos pulmões. Ele não vai exigir preposição, tá? Então, todos gostam de aspirar um bom perfume, tá? Cuidado para não aspirar a fumaça, ó. Cheirar, tá? Tudo bem? Sorver. Não exige preposição. Agora, quando o sentido for almejar, desejar algo, aí sim, aí eu aspiro a uma boa posição na empresa, por exemplo, tá? Olha aqui os exemplos, ó. Ela aspira a um futuro melhor. Eu aspirava a ser promovido, ok? Agora vamos lá para o assistir. O assistir vocês já viram também. Presenciar, tá? Eu exijo a preposição a. Então, muito comumente nós ouvimos por aí, eu assisti o filme, né? De acordo com a norma padrão, aí é um desvio. Então, deveria ser o quê? Eu assisti ao filme. Eu exijo a preposição a no sentido de ver e de presenciar, ok? Agora, assistir assume outras 2 formas. Aqui até tem uma explicação sobre isso, né? Aqui, ó. Com esse sentido, o verbo assistir é usado normalmente como transitivo direto. Assistir o jogo. Aqui é um desvio. É assistir ao jogo. Eu presenciei. Então, assistir ao jogo. Mas isso ainda é condenado por muitos gramáticos, ok? Assim, em situações formais, é mais adequado empregá-lo de maneira indireta, acompanhando a preposição a.
como eu expliquei para vocês. Agora, o sentido de ajudar, prestar ajuda, auxiliar, prestar assistência para alguém, nesse caso aqui, ó, também não, diferente do outro, né? Não se exige preposição, tá? Então, o primeiro assistir, de ver e presenciar, ele exige. Agora, o sentido de ajudar não exige preposição. Então, a enfermeira assistiu os pacientes, tá? Ela ajudou os pacientes. O professor assistiu os alunos, ajudou, auxiliou, certo? Beleza. Só não tem aqui o terceiro sentido que eu já ensinei para vocês, que é de residir, tá? Que exige a preposição em. Agora vamos lá para o chegar. Esse verbo é super interessante, eu já falo com vocês já há muito tempo sobre ele, né? Que a grande maioria vai usar cheguei em casa, cheguei no trabalho, é isso? Sendo que esse verbo chegar, ele com o sentido de atingir um lugar, né, que eu desejo chegar, né, que eu desejo visado, que eu almejo. Nesse caso de chegar, ele não vai exigir a preposição em, sim a, ok? Então, vamos lá. Ele é intransitivo em alguns casos ou transitivo indireto, que exige a preposição a. Ó, mamãe chegou. Nesse caso aqui, chegou e pronto, o verbo tem sentido completo, ele é intransitivo. Agora, chegamos ao supermercado. Cheguei ao Rio no sábado, tá? Então, a maioria fala cheguei no Rio, cheguei na escola, é muito comum, tá? Bom, no uso coloquial, isso vai ser usado informalmente, tá? Não há problemas, mas não há grandes problemas. Mas para os nossos textos e de acordo com a norma padrão, esse verbo, ele exige a preposição a, tá bom? Há aí divergência entre alguns gramáticos, tá? Que até aceitam o uso de chegar em casa, mas comumente os gramáticos mais tradicionais não adotam, ok? Então, chegar a. Agora, vamos lá para esse verbo esquecer e lembrar. Esse verbo esquecer e lembrar é o seguinte, ele tanto pode ser transitivo direto quanto indireto. E qual vai ser a diferença? Olha que fácil, tá, gente? Vamos colocar assim, ó. Esse esquecer e lembrar, quando forem pronominais, lembra que eu expliquei lá em cima o que era pronominal? Quando ele acompanha um pronome? Eu me esqueci, eu me lembrei. Então, quando eu uso esquecer e lembrar como pronominais, acompanham um pronome, então eles também exigem a preposição de, tá? Então, se eu me esqueci de alguma coisa. Se ele se lembrou de alguma coisa. Todas as vezes que ele for empregado como pronominal, ele vai reger a preposição de. Ele rege a preposição de. Agora, se eles não vierem como pronominais, eles vierem sem esse acompanhamento do pronome, então, nesses casos, eles também não regem a preposição de, tá? Eles serão transitivos diretos e não exigirão nenhuma preposição. Vamos ver o exemplo? Olha aqui. Paula se esqueceu. Olha aqui o pronome acompanhando o verbo, portanto, o verbo pronominal. E se é pronominal, ele exige a preposição de. Se esqueceu de fechar a porta, ok? Agora, o verbo lembrar, aqui nesse caso, não foi empregado como pronominal. Lembro. Tá? Ele não colocou me lembro ou lembro-me, que seria até o adequado, porque eu não posso começar uma frase com um pronome oblíquo. Lembro-me, tá? Ele não usou. Então, nesse caso, também ele não vai exigir a preposição. Lembro tudo detalhadamente, tá? Ó, lembro-me de tudo detalhadamente. Agora sim, ele usou o pronome, ele exigiu a preposição. Fácil, né? Olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Paula esqueceu, não usou como pronominal. Esqueceu. Esqueceu o quê? O caderno. Então, transitivo direto, sem exigência de preposição. Tudo aqui lembra você. Também eu não tenho um verbo aqui pronominal, portanto, não exigiu preposição. Agora, aqui também uma outra forma sem pronomes, ó. Paulo lembra a prima mais velha, certo? Sem presença de pronome, sem exigência de preposição. Esse a aqui não é preposição, é artigo, tá? Agora, olha essa outra frase. Eu me lembrei, se eu usei
um pronome, se ele é pronominal, ele também vai exigir uma preposição, tá? Então, eu me lembrei de pegar as encomendas, ok? Fácil, né? Olha aqui os exemplos lá do livro. Os alunos desobedeceram ao pai. Estamos em outro já aqui. Lembro-me de tudo. Eu já li com vocês, tá? Então, vamos para o outro verbo. Obedecer e desobedecer. Agora, vamos lá. Qual o sentido e qual o tipo de uso, tá, que eu tenho entre esses dois verbos? Obedecer e desobedecer. Bom, sentido de submeter-se à vontade ou não, né? De cumprir ou descumprir, não executar, né? Então, vamos lá. Ele pode ser transitivo indireto, exigindo a preposição a, ou ele pode ser intransitivo. Então, a maioria das pessoas usam ele de forma equivocada. Usam sem a exigência dessa preposição, tá? Então, os alunos desobedeceram o professor, é muito comum, tá? E não ao professor como correto. Então, o verbo obedecer, ele vai exigir a preposição a, ok? Obedece a, desobedece a. Ok, gente? Então, os alunos desobedeceram ao professor. E da sua forma intransitiva aqui, ó, obedeça, trazendo uma ordem, né? Sem exigir complemento. Então, em suma, o verbo obedecer e desobedecer, na sua grande maioria, ele vai exigir a preposição a. Tá legal? Muito bem. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu vou colocar até um exemplo para vocês, muito comum, ó. Obedeceram, ó, aos pais, tá? Obedeceram aos pais ou desobedeceram aos pais, tá? Não os pais, como a grande maioria usa. Agora, pagar e perdoar. Vamos lá. Eu tenho uma regra igual para esses dois verbos, tá? Bom, sentido de satisfazer a dívida, tá? Eu tenho ele como transitivo direto ou indireto. Ou direto e indireto. Vamos esclarecer melhor isso aqui. Ó, o verbo pagar e perdoar, quando eu me refiro a o que vai ser pago, o que será pago, eu não uso preposição, tá? Por exemplo, paguei a conta, tá? Paguei a conta, eu não exigi preposição. Esse a conta aí é um artigo que acompanhou a conta, que é o substantivo feminino, certo? Agora, paguei a dívida também. Não usei, não preciso, não me exigiu a preposição diante desse verbo. Agora, quem paga alguma coisa a alguém, certo? Então, diante de coisas, do que será pago, por exemplo, eu não vou usar com preposição. Agora, quando se refere a pessoas, aí sim eu vou usar a preposição. Então, paguei a dívida, sem preposição. Paguei a dívida ao meu amigo. Agora sim eu usei a preposição, porque agora eu me referi à pessoa. Tudo bem? Então, ele é um verbo transitivo quando eu me refiro ao que foi pago, e ele é transitivo direto, e indireto, transitivo indireto, exigindo a preposição quando ele se refere à pessoa a qual eu devo, certo? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, ó. Deus perdoa o quê? Os nossos pecados, ó. O que foi perdoado, tá? Agora, quando ele se refere à pessoa, já usamos a preposição, ó. Perdoou ao filho. Ok? Agora me referi à pessoa, portanto, eu usei a preposição. É transitivo direto para complementos que denotem o que é pago ou o que é perdoado. Ou seja, a coisa, tá? Que se paga ou que se perdoa. Então, se paga um vestido, o vestido, coisa pela qual eu paguei. É objeto direto. Por outro lado, quando me refiro à pessoa, a quem fiz o pagamento, por exemplo, paguei ao alfaiate. O verbo é transitivo indireto e pede essa preposição destacada antes do verbo. Deu para compreender? Só para sintetizar aqui o que eu já expliquei, tá bom? Vamos lá para o preferir. Um verbo também comumente que as pessoas normalmente vão confundir bastante. Por quê? Esse verbo preferir,
Diante de algumas situações, ele é usado adequadamente. Mas quando eu uso preferir uma coisa a outra, aí traz um equívoco no seu uso. Vamos lá entender. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto, certo? E vai exigir a preposição a. Olha aqui. Quando eu falo, prefiro ficar em casa, até aqui, naturalmente, nós usamos, tá? De maneira adequada, inclusive. Agora, quando eu me refiro a duas preferências, a dois objetos, ou uma comparação entre dois termos que eu estou preferindo um a outro, é muito comum nós fazermos a seguinte comparação, melhor, usarmos da seguinte maneira. Eu prefiro mais isso do que aquilo, certo? Eu prefiro mais isso do que aquilo. É muito comum isso acontecer. E está equivocada essa maneira de se utilizar, tá? De acordo com a norma padrão, eu preciso usar prefiro isso a aquilo, usando a preposição a, tá? Para usar essa preferência aí. Por exemplo, prefiro verde, como exemplo aqui, a azul, ok? Prefiro sapato alto a tênis, ok? São situações que na comunicação coloquial é muito comum usar. Prefiro mais isso do que aquilo, tudo bem? Então, olha aqui, ó. Com esse sentido, a gramática normativa não admite que esse verbo venha acompanhado por expressões de reforço. Prefiro 1000 vezes, a gente usa muito isso. Prefiro 1000 vezes verde, né, do que azul, né? Aqui, ó, o nem pelo conectivo do que, prefiro verde do que azul, embora esses usos não sejam muito comuns, né? Nós sabemos disso. E simpatizar e antipatizar, sentido ter ou sentir simpatia ou antipatia. Transitivo indireto, com preposição com, simpatizei com você, a garota antipatizou com o rapaz, tá? À primeira vista. Isso aqui é um sentido bem comum que nós comumente usamos no nosso dia a dia, tá? Agora, visar. Visar, ele tem dois sentidos, tá? Por visto, tá? E visar também de ter em vista. Ó, já visei o cheque e visei o alvo. Tá legal? Sendo que as duas formas eu não utilizo, não vai reger a preposição. Ele não é transitivo indireto, ok? Então, tranquilo, já visei o cheque e visei o alvo, tudo bem? Mas, temos aqui, ó, aqui eu coloquei até outro exemplo para vocês, ó, visaram os documentos, tá? Bom, mas eu tenho mais um sentido aqui, que é um terceiro sentido, de pretender, de ter em vista, de almejar, tá? De objetivar. Por exemplo, ó, minha atitude visava a outro interesse. Este trabalho visa a melhorar a qualidade da água. Então, aqui, visar com o sentido de objetivar, de almejar, nesse caso, com esse sentido, eu vou exigir a preposição a. Viso a uma situação melhor, ok? Então, visar, revisando aqui. Visar com o sentido de, vamos voltar aqui ao exemplo, ó, de por visto, de direcionar a pontaria, de dirigir, tá? A pontaria, de enxergar. Então, nesses dois casos, eu não vou exigir a preposição, tá? São transitivos diretos. Mas no sentido de almejar, de objetivar, eu vou exigir a preposição a, ok? Então, vamos lá. Bom, e é até aqui. Espero que vocês tenham entendido esse assunto, tenham compreendido os sentidos, né, dessas várias significações que um único verbo pode assumir, né? E tenho certeza que isso vai auxiliá-los, tá? Vai contribuir muito para que vocês possam se expressar devidamente na língua portuguesa. Tá bom, meus amores? Um beijão para vocês. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!